Gospel News. Ok, chegamos ao momento mais importante do nosso programa, que é a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, e nós vamos ler o versículo de número 38. Esse versículo nos fala assim: E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Amados, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E aqui Moisés estava relatando a vida, ou parte da vida, de José. E esse momento é o momento em que o rei do Egito, Faraó, ele conclama a José como o vice-rei, se é que eu posso colocar assim, contextualizando, o presidente do Egito. Ele colocou José como vice-presidente do Egito. E José, desde já, estava ali assumindo uma função política naquela nação. E a Bíblia relata que ele foi feliz em tudo que ele fez. E o Egito colheu bons frutos por consequência da excelente administração de José. Por quê? Porque em José estava o Espírito de Deus. E nós conhecemos a história de José aqui segundo as Escrituras. Nós sabemos que Deus levantou Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. E Jacó, ele teve muitos filhos. Inicialmente ele teve 12 filhos, e o mais novo deles era José. Depois de José que veio Benjamim, quando José era dado como morto, na cabeça pelo menos de Jacó. E acontece que os irmãos de José, porque tinham inveja dele, venderam ele a viajantes midianitas. E ele, depois que foi lançado na cisterna, foi retirado da cisterna, vendido aos viajantes midianitas, e depois ele foi vendido em uma feira como um escravo, comprado depois por Potifar, que era um dos governadores do Egito. Potifar o leva para casa. Chegando ali na casa de Potifar, Potifar o incumbe de fazer algumas coisas. E porque José tinha um espírito excelente, porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele fez um trabalho excelente. E ali o governador Potifar, ele falou: olha, tudo que está aqui na minha casa hoje está sob a tua responsabilidade, exceto a minha esposa. E acontece que José, ele começou a administrar também ali a casa do governador, de um dos governadores do Egito, de Potifar, e estava fazendo um excelente trabalho, mas infelizmente a esposa de Potifar cobiçou José, tentou, na verdade, seduzi-lo, ele não aceitou aquele assédio, ela, na verdade, levantou um falso testemunho contra José, dizendo que José queria abusar dela. E Potifar, quando chega de viagem, sabendo do que havia ocorrido, lança ele no cárcere, na prisão subterrânea. E acontece que mesmo ali na prisão subterrânea, o Espírito de Deus estava com José. E dois homens têm sonhos. José revela aqueles sonhos e acontece exatamente o que Deus havia mostrado para José. E depois que os sonhos acontecem, o padeiro, não é, que segundo Deus havia revelado para José, ele morre, mas o copeiro ele volta a servir ao rei. E em uma determinada ocasião, quando o rei ele teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José e falou para o rei do Egito: olha, eu lembro de um hebreu que interpreta sonhos. E o rei imediatamente mandou chamar José. José foi até a presença do rei, e chegando ali na presença do rei, o rei lhe contou os sonhos que teve. E nós sabemos muito bem dos sonhos. Os sonhos diziam o seguinte, que inicialmente 7 vacas gordas surgiam, e depois 7 vacas magras surgiam na sequência e se alimentavam das vacas gordas. Depois o outro sonho dizia que 7 feixos de trigo gordos surgiam, e depois 7 feixos de trigo magros, não é? Se alimentavam dos outros feixos gordos. E o rei não sabia o significado daquele sonho. E José, cheio do Espírito de Deus, ele vai lá e interpreta para o rei os sonhos. Ele falou: ó rei, esses dois sonhos são na verdade o mesmo sonho, tá? Porque tanto as vacas gordas quanto os feixos de trigo gordos representam 7 anos de muita fartura que virão sobre a terra do Egito. Mas as 7 vacas magras e os 7 feixos de trigo magros representam 7 anos posteriores de extrema fome que virão sobre a terra do Egito. E o rei perguntou: e o que devo eu fazer para que isso seja resolvido? E aí José, mais uma vez orientado pelo Espírito de Deus, ele fala: olha, eu aconselho ao Senhor a construir celeiros e guardar mantimentos ao longo desses 7 anos de fartura,
para que ao chegarem os 7 anos de fome, o Senhor tenha o bastante depositado no seu celeiro, a fim de que o Egito não passe nenhuma necessidade. E o faraó, vendo a sabedoria que estava ali em José, ele falou, olha, quem seria o homem mais capacitado do que tu para me ajudar a governar a terra do Egito? E é exatamente o que acontece depois que o rei fala isso, acontece o que nós lemos aqui no versículo hoje. Aí o versículo fala assim, e o rei lhes disse, ou seja, o rei disse às demais pessoas que estavam presentes no momento em que ele reconheceu que José seria o vice-presidente adequado para administrar o Egito. E ele fala, repetindo o versículo, e o rei lhes disse, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Então, queridos, José, filho de Jacó, o mais novo de todos, não é? Ele passa por momentos dificílimos na vida dele, mas tudo isso porque Deus tinha um propósito na vida de José. E qual era o propósito que Deus tinha na vida de José? É levá-lo à posição de vice-presidente do Egito, que era um cargo político. E nós já vimos aqui na entrevista de hoje com o bispo Roque Hudson, que a política, etimologicamente falando, é a boa administração do bem público. E José foi elevado ao cargo de vice-presidente do Egito, um cargo político, para ajudar, não é, a nação do Egito. E acontece que ali ele trabalhou muito bem. Da mesma forma que ele era um excelente filho para o seu pai, da mesma forma que ele foi um excelente funcionário para Potifar, da mesma forma que ele foi, na verdade, um preso que dava exemplo lá no cárcere onde estava, a ponto de o carcereiro dar chaves do cárcere para ele, ele também desempenhou um excelente papel na política egípcia, como vice-presidente do Egito. E o que é que nós aprendemos com tudo isso? O que o cristão não deve fazer é pecar. Envolver-se com a política é pecado? Não é pecado. É pecado automaticamente nós negociarmos as nossas convicções bíblicas e deixarmos de ser pessoas íntegras para nos beneficiar com aquilo que pertence a todos. Isso sim não agrada a Deus. E a mensagem que fica para nós sobre a vida de José com relação à política é que o cristão ele pode sim se envolver com a política. O cristão ele pode ser um político, mas deve ser um político para fazer a diferença e não se envolver com muitas coisas que nós temos percebido que não agradam a Deus. Amém? Então nós vamos agora orar e pedir a Deus para que os políticos da nossa nação possam ser realmente selecionados pelo próprio Deus, a fim de que o povo ele não pereça. Amém? No entanto, a Bíblia diz o quê? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação é feliz quando políticos que temem a Deus estão no poder. Oremos em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa cada internauta que nos acompanha agora. Abre as suas mentes para que eles possam pedir orientação ao Senhor, para votar naqueles, meu Deus, que são competentes para estarem assumindo os cargos propostos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo essas pessoas, peço a unção do Senhor sobre elas e peço pela nossa nação, para que o Brasil continue sendo próspero para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós nos despedimos aqui, esperando em Deus que na próxima oportunidade estejamos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gospel News.